Vamos lá, pessoal. Hoje eu estou gravando a aula 8, né? Então nós estamos continuando aí as aulas sobre os números complexos, né? Nas duas primeiras aulas eu apresentei para vocês aí o número complexo, né, na sua forma algébrica. Vimos que os números possuem duas partes, né? Uma parte real, uma parte imaginária. E por causa dessas diferenças aí desse tipo de número, né? Em relação aos outros números que a gente já conhecia, os outros conjuntos numéricos, né? Agora, né, começando a trabalhar com esse conjunto novo, esse conjunto de números complexos, é importante que a gente aprenda de novo, né, a calcular, a realizar as operações aí que a gente já conhecia, né, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação. Então nós vamos voltar a falar sobre essas operações, só que agora utilizando esse novo número, né, diferente aí. Então, vamos fazer isso na forma algébrica e depois, no final aí das aulas de complexos, nós vamos ver também a forma trigonométrica e vamos conversar sobre as operações de novo. Então vamos lá. Nessa aula eu separei então algumas coisas, algumas observações, mas ela está bem curta e bem simples. A primeira coisa que eu estou colocando aqui é esse conceito de igualdade, que é muito importante quando a gente fala de operações, né? Então, é bem simples também. Ele fala assim, dois números complexos, né? Então, estou botando aqui o número Z1, A mais BI, e o número Z2, C mais DI. Esses dois números vão ser iguais se a gente tiver a parte real do Z1, que é o A aqui, igual à parte real do Z2, igual ao C, e tiver a parte imaginária do Z1, esse BI aqui, né? Igual a o D aqui. Né? Então, só vão ser iguais, exatamente iguais, se a parte real de um for igual a do outro e se a parte imaginária de um for igual a do outro. Tá? Então, essa é a ideia de igualdade, bem simples. Né? Quero mostrar para vocês, então, num exemplo, né, essa ideia, gente. Então, olha, veja aqui, esse exemplo, eu estou dando aqui dois números complexos, dei uma inventada aqui, botei, né, umas letrinhas, umas variáveis, estou escondendo alguma coisa aqui, e estou querendo saber, então, Ana, determine x e y nesses números, né, se Z1 é igual a Z2. Então, nesse exemplo, ele afirma que os números Z1 e Z2 são iguais, e se eles são iguais, então, vale aquela regrinha do slide anterior. A parte real de um tem que ser igual ao do outro, né? E a imaginária também. Então, veja, ó, quem é a parte real do Z1? O Z1 tem como parte real tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é a parte real do Z1. Parte real do Z2, esse 31 aqui, ó. Tá vendo? O que não tem I é parte real, né? Então eu posso afirmar que 6x mais 13, que é a parte real do Z1, deve ser igual a 31, que é a parte real do Z2. Aí eu posso resolver aqui, achar o valor de x. Da mesma forma, eu posso achar o y comparando parte imaginária desse Z2 aqui com parte imaginária do Z1. Vou começar aqui pelo Z2, tanto faz, mas só para deixar o y no primeiro lado da equação, né? Olha, y ao quadrado menos 9 deve ser igual, então, a 7. Né? Veja, ó, aqui o y ao quadrado é a parte imaginária do Z2, e o 7, né? Quem está acompanhando o i aqui, a parte imaginária do Z1. Tudo bem? Vamos resolver então e determinar x e y. Bem simples esse exemplo, né? Os exercícios também são assim, bem simples. Olha, então, 6x é 31 menos 13. Então, 6x, opa, ficou meio esquisito aqui, é igual, né? 31 menos 13 aí é 18, né? 28, 31, isso. E x é 18 por 6 é 3. Ah, então, para que realmente sejam iguais, esse x aqui tem que ser um 3, né? Se ele for 3, 3 vezes 6 é 18, com mais 13, 31. A parte real aqui é 31, igual a outra aqui. E também, né, tem que acontecer de ser verdade essa segunda sentença. Olha, então, y ao quadrado é 7 mais 9. Então, y ao quadrado é 16.
e y é raiz de 16, então o y pode ser mais ou menos 4, né? Então, gente, para que para que Z1 seja mesmo igual a Z2, e é, né, ele está afirmando isso, x e y tem que ser assim, ó, x tem que ser 3, e o y pode ser 4 ou pode ser menos 4. E no lugar do y, 4 ou menos 4 daria certo, né? Então, um exemplo bem simples, vai aparecer para vocês um exercício assim de igualdade de complexos, né? Então, acho que não tem muito segredo, né? Agora, vamos continuar aqui. Essa observação aqui, o conjugado do número complexo, ele não foi... Eu coloquei aqui porque eu acabei colocando um exercício sobre conjugado nessa aula, tá? Nessa aula 8, mas na verdade o assunto conjugado ficaria melhor encaixado um pouquinho mais para frente quando eu for falar de divisão. Essa noção de conjugado nós vamos usar para a divisão de complexos, mas eu já está aqui, né? Os exercícios já foram colocados para vocês, aí, então para não precisar mexer, eu vou comentar sobre o conjugado, a gente faz esse exercício aí, acho que é o primeiro da listinha de vocês, sobre conjugado, tá? E depois vocês já sabem, aí vocês podem usar isso daqui na parte de divisão depois, tá? O que é o conjugado de um número complexo, então? Estou escrevendo aqui que um número complexo z igual a mais bi possui um conjugado que é, olha aqui, ó, o conjugado, né? Ele é representado assim, ó, por z com um tracinho em cima, a gente lê conjugado de z, né? E aqui embaixo eu ampliei isso. Olha aqui, ó. O conjugado do z é A menos BI. Percebam que se a gente comparar, então, com o z, né, inicial, a única coisa que muda é o sinal da parte imaginária, vocês percebem? Olha, a parte real era A, continua sendo A. Não mudou nada. Sinal, mudou nada, né? A parte imaginária era mais BI e no conjugado ela vira menos BI. Né? Então, na verdade, o conjugado de um número complexo é o próprio número complexo, só que com o sinal da parte imaginária trocado. Vamos ver isso então em alguns exemplos também. Olha aqui, ó. Dados os números complexos, encontrar os seus conjugados. Veja o primeiro número aqui, ó. Z é 2 menos 4i. Então, o conjugado de Z, ele deve ser, gente, ó, a mesma parte real, então o 2 permanece igual, a parte imaginária era menos 4i, vai virar mais 4i. Então, esse é o conjugado, gente. Olha aqui, ó, segundo exemplo, se Z é igual a I, então o conjugado de Z, veja, ó, esse I, na verdade, é como se fosse 0 mais 1i. Né? A parte real é 0, a parte imaginária é 1. Né? Então, o que eu vou pensar? Bom, a parte real permanece, né? E a parte imaginária eu troco de sinal. Lógico que eu não preciso fazer tudo isso, né? Isso daqui é menos i, e eu só precisava olhar aqui se z é i, então o conjugado de z é menos i. Né? É o i com a parte imaginária com o sinal trocado. Nesse daqui, olha, mesma coisa, 1 mais 2i, então eu tenho 1 menos 2i. Né? Olha aqui, ó. Esse daqui é um número complexo, mas também é um número real, né? Número complexo só com parte real. Então, não muda nada, né, pessoal? Porque se a regrinha é trocar o sinal da parte imaginária, a parte imaginária desse número aqui é 0. E aí o 0 não troca de sinal, então continua sendo igual. Último caso aqui, menos 3 menos 8i. Veja, eu mantenho o menos 3, que é a parte real, mas a parte imaginária eu troco de sinal. Então, menos 3 mais 8i. Né? Então, gente, voltando a lembrar vocês, esse assunto vai ser colocado para vocês aí, vai falar de conjugado nos exercícios, mas não vai ser aplicado ainda, não vai ser utilizado. Então, a utilização dessa ideia de conjugado vai aparecer lá na divisão. Então, a gente volta a falar sobre isso, se precisar, né? Mas acho que não vai ter muito problema. A gente volta a falar na parte de divisão, tá bom? E para terminar, então, a parte mais importante dessa aula, né? Que é
a operação, aí, as operações, né, de adição e de subtração. Então, veja, adição e subtração com números complexos, ele está falando assim, ó, que para somar ou subtrair números complexos, deve-se efetuar as operações na parte real e na parte imaginária separadamente. Então, o que nós vamos pensar aqui é o mesmo que a gente faz quando trabalha com binômios, né? Quando a gente está calculando com binômios, a gente já fez muito continha desse tipo, né? Então a gente percebe que o A e o BI é como se eles fossem um binômio onde os termos não são semelhantes. Então eu não posso juntar um e outro, né? Parte real e parte imaginária são distintas uma da outra. A mesma coisa aqui no segundo número, ó. C mais DI também eu não posso juntar. Agora, A e C eu posso juntar, porque são semelhantes, e BI e DI também eu posso juntar, porque são semelhantes. Então, efetuar uma operação de adição ou de subtração, na verdade, é somar ou subtrair, é juntar, né, os termos semelhantes. Bom, então é isso que nós vamos fazer, né? Redução aos termos semelhantes, que é o que a gente está acostumado a fazer o tempo inteiro em equações aí. Então, olha, nesse primeiro caso, por exemplo, né, o que eu poderia fazer? Eu vou fazer, só separar aqui, eu vou fazer o A e o C, vou juntar, ó, A mais C, e vai virar, isso aqui vai ser a minha parte real. Mas, vou juntar também o BI e o DI, porque eles são semelhantes. Então, eu vou juntar o B mais o D. E o que der aqui eu vou deixar junto com o I. Né? Então, lógico, com números, daqui a pouco nós vamos ver os números aí no último slide. Eu iria fazer essa continha A mais C, né? Isso aqui não vai ficar assim. Eu faço essa continha de B e D e deixo junto com o I. E no caso de subtração, eu acho que interessa para a gente, né, fazer primeiro a regrinha de sinal, né, distribuir esse menos porque aparece aqui para a gente não ter problema de inverter sinal. Então veja, o que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro tirar os parênteses aí. Olha, vou fazer A mais BI, né? Então como essa primeira parte não tinha nada de sinal aqui na frente, né? Eu só copiei mesmo, tirei o parênteses e copiei. Agora, esse menos aqui da operação, ele vai ter que ser pensado pelos dois aqui. Então, ó, menos mais C é menos C. E menos mais DI, e, né, menos mais DI é menos DI. Tudo bem? E aí eu posso juntar os termos semelhantes aí. Olha, A menos C, poderia fazer a continha se eu conhecesse o A e o C, né? E P menos D. P menos D junto com o I. Né? Assim fica meio. Pode ficar, né, um pouquinho. Parecer que tem alguma dificuldade aqui, mas quando a gente coloca números fica muito simples essas operações. Então vamos ver com números, gente. Adição e subtração. Olha a primeira adição, olha. Eu quero somar aí 2 mais 4i, é um número complexo, 3 mais i é outro número. Então, eu vou fazer, ó, o 2 mais 3. Opa, deixa eu só arrumar aqui. Então, 2 mais 3. E vou somar o 4i mais i. Ou, se eu quiser também, eu posso fazer, vamos fazer diferente. Deixa eu ver se eu apago aqui. Vamos fazer assim, vamos tirar o parênteses de todos primeiro, acho que fica até melhor. Tirar isso aqui daqui de cima. Fazer assim, ó, vamos tirar o parênteses. Então, a gente vai fazer assim, se estiver somando, quando está somando, a gente só tira os parênteses e não tem que se preocupar. Se estiver subtraindo, a gente tem que se preocupar em fazer a regrinha de sinal para poder tirar. Né? Mas vamos tirar a parêntese primeiro. Ó. Então, nesse primeiro, 2 mais 4i, sem nenhum problema, porque é tudo adição, mais 3 mais i. E agora eu junto os termos semelhantes. Ó. 2 com mais 3 aí. Né? Então, estou juntando aqui. Ó. 2 com mais 3 é 5. E 4 com mais 1i aqui, 5i. E aí a gente tem a adição, pessoal. Olha nesse de baixo, ó. Mesma coisa, só que agora esse menos aqui eu vou precisar pensar
em fazer a regrinha. Então vai ficar assim, ó, 1 mais 4i, sem se preocupar com o primeiro, porque não tem sinal antes do primeiro número, né? E agora aqui, ó, menos 2, e menos aqui é mais, ó, mais 7i. Junta tudo que é semelhante, então 1 menos 2 é menos 1, essa é a parte real, e parte imaginária com imaginária, aqui 7 mais 4 é 11. Então, aqui, pessoal, segundo, né? Mesma coisa aqui, mais um exemplo, então veja lá, 3 mais i, agora aqui, ó, menos 4 e menos i. Então, esse menos vai fazer a regrinha com os dois, ó. Agora, juntando, então, parte real com parte real, então 3 menos 4 é menos 1, e parte imaginária com parte imaginária, mas i menos i é 0i, aí eu não preciso colocar, e aí o número fica real, pessoal, tá? Só sobrou o menos 1. Esse último aqui, mesma coisa, ó, i, então não tem parte real do primeiro número, não tem problema, mais 2 e mais 4i, como não tinha o sinal de menos, também não precisa fazer regrinha. E aí eu junto, né? Então, de parte real só tenho 2, não tenho que somar. E de parte imaginária eu tenho 4i, mais 1i, eu tenho 5i. Bem, pessoal, como eu costumo dizer, esse exercício é vergonhoso, né? Mas é isso que a gente tem para hoje aí. Tudo bem? Então, a gente fecha aqui essa nossa conversa. Os exercícios de vocês também são bem parecidos com esses exercícios aí, esses exemplos, né? Então, acho que vocês não vão ter nenhum problema nessa aula, tá bom? Então, a gente continua na próxima aí. Até mais.